usa a palavra imprescritível em 3 incisos do artigo 5º e num parágrafo sobre índios. Você imagina, é uma palavra muito específica que ela usa para os crimes que são imprescritíveis, tem uma relação direta com o direito penal, e ela usa depois para falar que os direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aqueles direitos também não prescrevem. Quer dizer, é uma relação que nenhum aluno faria, porque não é uma relação de conteúdo, é uma relação de forma. E eu posso dizer o seguinte, que a palavra imprescritível é uma palavra-chave, é uma palavra importante da Constituição. Toda vez que aparecer essa palavra imprescritível, eu tenho que grifar, sem dúvida, tenho que marcar. Porque a regra é prescrever, a possibilidade de punição, o direito de prescrever. Mas quando há imprescritibilidade, aquele ponto é essencial. Só que imagine, ninguém vai relacionar o artigo 5º a um dispositivo que está lá na ordem social. E você acha que existem quantas palavras importantes assim? Eu acho que existem várias palavras que são assim específicas para o estudo, né? E a gente pode fazer um recorte da Constituição diferente a partir delas. Pronto. Você pode fazer um recorte da Constituição das palavras mais importantes. Apareceu aquelas palavras, você vai mostrar o artigo e vai dizer assim, olha, esse artigo é importante porque tem essa palavra. Por exemplo, o artigo 1º, indissolúvel. O vínculo que une as entidades federadas é indissolúvel. A quantidade de questões que retira esse prefixo in e mantém o vínculo como dissolúvel, o que é errado, a quantidade de questões é imensa. Agora, com um prefixo só, o aluno pode errar ou acertar a questão, se ele não tiver atenção àquela palavra. Então, perfeito. Então, você já vai trazer isso, já vai mostrar isso na Constituição, na aula. Claro, vou listar todas essas palavras, mostrar os artigos que se relacionam, quais são os prefixos que são retirados, por que aquela palavra é tão importante e apresentar as questões para o aluno confirmar que aquilo realmente cai da maneira que eu estou dizendo. E ele sabendo aquilo, ele não tem como errar a questão. Não tem como errar, porque ele treina, ele já sabe qual é a pegadinha. É como se ele já tivesse adivinhado o que o examinador vai cobrar. Você sabe que eu chamo isso, às vezes, em sala de aula, de o aluno ter a cabeça do examinador. Porque mais ou menos com a nossa experiência, a gente conhece muitas questões. O professor sabe, me conta a verdade, o professor sabe fazer pegadinha. Não, já sabe, porque a gente elabora prova, elabora questões e lida muito com as questões de banca de concurso. Então, você já sabe o que vai cair. Você já tenta alertar o aluno. Muitos não estão prestando atenção nisso, mas você já sabe qual vai ser a palavra que ele vai substituir. Você quer um exemplo? Bom, um artigo que tem muita pegadinha. É o 24, parágrafo 4º. Que diz que quando a União editar a norma geral de modo superveniente, aquela norma geral vai suspender a eficácia da norma estadual. Essa eu caí muito, o examinador troca o suspender por revogar. Quer dizer, é uma palavra que a gente já sabe que vai ser substituída, é uma pegadinha clássica no direito constitucional. Só que o aluno, quando estuda, não imagina que essa é a palavra que ele tem que dar atenção especial. Se você já avisa ele, quando a questão cai, ele começa a pensar que é tudo fácil. Então me diga o seguinte, então é comum a pessoa até imaginar que é importante ler a Constituição, mas ela não lê com esse olhar. Não, eu tenho certeza que todo mundo sabe que a maioria das questões de concurso são extraídas diretamente da legislação, no nosso caso da Constituição Federal. O aluno sabe isso. O problema é que ele não sabe como estudar a Constituição. Aliás, ele tem até medo, porque ele vê lá, são mais de 300 artigos. Como é que eu vou memorizar isso tudo? Essas palavras é muito difícil. Não é preciso memorizar tudo. É preciso só ter estratégia para ler a Constituição. Então, lendo a Constituição com essas estratégias que você está me dizendo, é muito provável que ele acerte as questões na prova. O desempenho dele vai mudar. Vai mudar. Sem dúvida. Para melhor. Muito melhor. Muito melhor, né? Você virou uma dica. Eu imaginei no meio que você estava gravando. Quando você virou e falou assim, então, quer dizer, já não está gravando. Já ligou essa câmera que eu sei.